frequência na faixa de FM, e o ultrassom trabalha com onda mecânica. Então essa aqui é a diferença entre essas duas modalidades, mas ambas não utilizam radiação ionizante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a física do ultrassom. Eu separei aqui algumas referências bibliográficas que são bem bacanas, em particular essa primeira aí, do Clovis, é uma referência bem sintetizada, bem objetiva, para a gente entender a física do ultrassom e o que está associado com toda essa física aí. Então é uma leitura bacana, ela está bem acessível, está bem digerível, e se vocês quiserem vale a pena dar uma consultada. Ela tem PDF, você consegue baixar livremente pela web. Bom, ultrassom, como eu falei para vocês, ele trabalha com propagação de energia através de onda mecânica, não é de energia eletromagnética. Basicamente, o que é uma onda mecânica no ar? Ela é uma sequência se você congelar um plano que uma onda está se propagando, quando ela estiver passando por esse plano, você vai ter um período de compressão das moléculas, como a gente pode ver aqui nessa região, né, logo no começo, aqui no meio e no final. Então, se você ficar parado numa região do espaço, você vai ter uma compressão seguida de uma descompressão. Então, esse movimento, ele permanece acontecendo enquanto a onda está sendo estimulada. E como você tem um ponto de origem da energia, ela vai ter uma direção e um sentido de propagação. Então esse é a forma de se produzir ultrassom, só que a gente trabalha com frequências muito acima do audível. O audível está ali na faixa de máxima, a maior frequência audível está na faixa de 16 a 20 kHz, e as ondas de ultrassom que a gente trabalha, elas são na casa de megahertz ali. Daqui a pouco a gente vê a faixa que a gente trabalha nessa área. Então, essas 4 setas aqui estão mostrando que logo depois do período de compressão vem o período de descompressão. Só que a gente percebe que esta compressão ela se desloca a partir do ponto de origem. Por isso que a gente diz que tem uma propagação de energia. Apesar das moléculas só ficarem fazendo esse movimento, existe uma direção que essa compressão se propaga, tá? Esse que é o ponto aí do ultrassom. Então, as faixas de frequência que a gente utiliza para fazer imagem de ultrassonografia, elas variam ali de 1 a 10 MHz. Algumas vezes elas podem ir até um pouco mais do que isso daí, depende do equipamento, depende do propósito, pode avançar um pouquinho no espectro de frequência sonora, na verdade ultrassonora, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, onde que está o espectro audível de alguns seres vivos. Então, no caso, seres humanos aí, como eu falei para vocês, de 20 Hz, seria os sons mais graves aí, até 20 kHz. Cães de 15 a 50 kHz, os morcegos de 100 a 120 kHz, golfinhos de 150 Hz a 150 kHz. Quer dizer, os seres vivos têm uma faixa de frequência bastante ampla, mas observem que nenhum trabalha na faixa de ultrassom dos equipamentos, mas trabalham, eles têm potencial de ouvir, de se comunicar, utilizando sons que estão acima do que nós seres humanos somos capazes de ouvir. Para a gente conseguir formar essas ondas ultrassônicas, esse movimento de compressão e descompressão,
a gente precisa, no caso dos equipamentos de ultrassom, da principal parte dele, que eu diria que são os transdutores, que trabalham por um princípio que a gente chama de efeito piezoelétrico. Esse efeito piezoelétrico é uma coisa muito bacana, existem muitas aplicações disso daí, o ultrassom é uma delas. O pessoal tem alguns países, se eu não me engano, Israel, tem colocado sensores piezoelétricos em rodovias para estudar a viabilidade de usar esse tipo de mecanismo para geração de energia elétrica. Por quê? Porque esse material ele tem a capacidade de, quando você aplica uma compressão nele, ele consegue gerar uma diferença de potencial. E quando ele é submetido a uma diferença de potencial, esses materiais também têm a capacidade de produzir movimentos mecânicos, né? Estímulos mecânicos. É esse que é o grande ponto dos materiais piezoelétricos. Como que eles trabalham? Eles trabalham da seguinte maneira: você tem no material dipolos elétricos que eles têm um certo alinhamento quando eles estão dentro da estrutura. E quando você faz uma compressão, a direção de alinhamento varia. E ao variar, ela vai produzir na região espacial onde ela está algum tipo de variação eletromagnética. Se por outro lado você aplicar um campo eletromagnético forte, né? Então, por exemplo, no caso do ultrassom, a gente aplica corrente elétrica na faixa de frequência do ultrassom, e quando você está quando você está estimulando com corrente elétrica, portanto, aplicando uma diferença de potencial nesse material, os dipolos que estão ali dentro, eles seguem o alinhamento desse campo, então eles ficam mudando no espaço, e quando ele muda, ele vai mudar a forma desse material piezoelétrico. E quando ele muda a forma, isso acontecendo ali numa frequência elevada, ele consegue produzir variações de pressão na vizinhança. E é então daí que sai a onda ultrassônica. É uma coisa fantástica quem teve essa percepção, desenvolveu aproveitou a potencialidade desses equipamentos aí para poder aplicar com esse tipo de finalidade, mas existem muitas aplicações de materiais piezoelétricos das mais diversas que a gente possa imaginar. Então é realmente bem bacana a gente poder utilizar esse material. E aí a gente viu como forma a onda ultrassônica. Agora, o que seria legal a gente observar é como essa onda vai se comportar depois nos meios por onde ela vai se propagar. Essa onda ela consegue se propagar em diversos meios. Para nós, os meios que importam são os líquidos, tecidos e sólidos, porque são os elementos que compõem o corpo humano, ou seres vivos, né? Hoje a gente tem bastante... até vou fazer um comentário com vocês aqui. Eu tenho feito muita cálculo de blindagem, assessoria para o pessoal da área de medicina veterinária. Então está se abrindo um campo da radiologia nessa área também, está crescendo bastante, é bem bacana isso. Então, para seres vivos de uma maneira geral, né, interessa para a gente ter esse tipo de conhecimento, nos interessa saber que essas ondas ultrassônicas se propagam por esses meios. A velocidade de propagação, ela muda de um meio para outro, ela muda ligeiramente. Então a gente pode ver aqui em água, gordura, músculo, tecidos moles e osso, que há uma diferença na velocidade de propagação dessas ondas. A parte que a gente utiliza para fazer ultrassom, que é essa faixa do centro aqui,
a gente trabalha como valor de referência da velocidade de propagação da onda ultrassônica nesse meio, a velocidade dos tecidos moles. Então, a gente trabalha com esse valor que seria mais ou menos um valor médio, que é o que a gente emprega para poder fazer a aquisição, a reconstrução, fazer toda a física e instrumentação que está por trás da ultrassonografia. Vamos lembrar um pouquinho de alguns conceitos da física que estão associados com propagação de ondas. Eu não me lembro, com certeza na faculdade, quando eu fiz física, eu estudei propagação de onda sonora, estudei isso daqui. Mas lá no ensino médio, eu não me lembro de ter estudado com profundidade a parte de ondulatória. A gente estudei onda mecânica, eu me lembro, dei aula no ensino médio de onda mecânica também, mas a gente falava muito pouco sobre refração, reflexão de onda mecânica. Mas as regras, de uma maneira geral, seguem as mesmas regras que a gente aplica para ótica, né? Na ótica que a gente estuda lá, índice de refração, como que é a mudança do ângulo do raio de luz em relação à perpendicular, né? Do plano de incidência. A ideia é a mesma da ótica. E aqui a gente está mostrando o seguinte: quando a gente tem uma onda, mesmo ela sendo uma onda ultrassônica ou sonora, ao mudar de meio, essa onda ela vai ter uma mudança de velocidade. Isso acontece, é uma constatação física. Depois a física fez um modelo matemático para descrever esse comportamento, mas é uma constatação física. A física, gente, ao contrário do que às vezes as pessoas acabam acreditando, que a física faz a verdade absoluta, a gente está bem distante disso, na verdade. A física ela faz modelos para descrever o comportamento da natureza, e esse modelo ele fica. E é um modelo que é explorado e que a gente desenvolve, aplica em outras áreas quando ele é bom. Quando ele não bate com o comportamento da natureza, esse modelo é abandonado. Então a física não faz verdades, ela faz modelos de descrição de como a natureza se comporta, e aí a gente usa esse modelo matemático para fazer aplicações boas, a gente usa aquela modelagem que funciona bem para descrever a natureza, a gente usa para transformar isso em coisas favoráveis para nós. Mas se a física fizesse verdades absolutas, nós não teríamos passado pela evolução da ciência. Então a gente teve lá Galileu, depois teve Newton, e depois a gente teve uma evolução da mecânica intermediária entre Newton e a teoria da relatividade, então, e a mecânica quântica. A gente passou por Lagrange, passamos por Hamilton. Então, assim, não tem verdade absoluta na física. Ela consegue descrever aquilo que ela observa na natureza, e ela se vale da linguagem matemática para facilitar, para encontrar variáveis que possam depois potencializar o uso dessa teoria para produzir coisas boas para o homem. Então essa aqui é a ideia. E o que a gente constata é que a onda sonora, então, quando ela vem de um lugar e incide numa interface entre dois meios, uma parte dessa onda passa por um processo de reflexão e uma parte dessa onda passa por um processo de refração. A reflexão é a propriedade que a onda tem de mudar a direção de propagação dela, de voltar para o meio que ela estava. Assim que ela encontra essa superfície, tem uma parte dessa onda que volta para o meio, é a parte que a gente diz refletida. E a refração é a parte que consegue mudar para o outro meio. Quer dizer, a energia proveniente, que está se propagando, proveniente da onda original, ela é dividida em duas partes. Uma parte que vai ficar na onda refletida, uma parte que vai ficar na onda refratada.
Para o caso do ultrassom, interessa muito para a gente a onda que é refletida. E um aspecto muito importante que a gente tem que considerar no caso do ultrassom é trabalhar com ondas sonoras que atinjam a superfície. Eu falei superfície porque a gente não deixa de ser uma superfície, mas eu acho que o termo mais adequado é a interface para dizer que a gente está tendo uma interface entre dois meios. É importante que a onda ultrassônica ela atinja a interface que separa os dois meios de maneira perpendicular, porque assim ela vai voltar na mesma direção sobre o sensor piezoelétrico que está lá no transdutor. Essa que é a forma de você produzir o sinal de ultrassom. Então você tem o transdutor produzindo pulsos ultrassônicos. Esses pulsos ultrassônicos eles vão sair numa direção de propagação. A gente deve direcionar o transdutor, na verdade não deve direcionar, mas quando você colocar o transdutor em contato com a superfície corpórea, ele vai emitir as ondas, os pulsos de ultrassom. Esses pulsos de ultrassom vão se propagar e toda vez que ele encontrar uma superfície, ele vai ter uma parte refletida. A gente chama essa parte refletida de eco. Então esse eco volta e aquele eco que voltar na direção do elemento piezoelétrico do transdutor é o que vai ser detectado de volta. É claro que uma parte dessa onda desse pulso que é refletido, ela foi transmitida, portanto a energia contida no eco que retorna é menor do que a quantidade de energia que você tinha no pulso ultrassônico original. Um ponto muito importante que a gente precisa saber para conseguir modelar quanto que é a parte refletida e quanto que é a parte transmitida ou refratada da onda ultrassônica, a gente precisa do conceito de impedância acústica. Eu nem vou fazer os cálculos aqui para mostrar como se chega nessas equações aqui, porque hoje é sexta-feira, a gente tem que sair mais cedo, né? Senão a gente vai ficar aqui, vocês vão gostar demais dos cálculos e eu tenho um pouco de receio de vocês não quererem terminar a aula aí para a gente tomar uma cervejinha hoje, né? Hoje é o Dia Internacional. Então, o que acontece é que é possível a gente fazer esse cálculo e encontrar que a refletância da onda ela é dependente a gente chama de impedância acústica dos dois meios. Eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui nesse termo impedância, porque ele é autossugestivo, é impedância no sentido de ser um elemento realmente não é dificultador, mas ele é um elemento que segura a propagação dessa energia de alguma maneira. Ele oferece uma certa resistência, porque para essa onda se propagar, ela precisa movimentar esse meio. Então essa energia para se propagar, ela precisa movimentar esse meio. E conforme ela vai se movimentando, ela também vai tendo perdas, né? Ela vai perdendo parte da energia contida nela. Então essa parte que é perdida, que a gente está dizendo que é refletida nesse termo impedância, é aquele termo que oferece a dificuldade para a passagem da onda ultrassônica. Vocês já viram esse termo de uma outra maneira em circuitos elétricos, que é a tal da resistência elétrica. A resistência elétrica é uma forma de impedância, só que é para um outro tipo de propagação de energia em um outro meio material. Mas também você também tem como descrever como essa energia se propaga ali num cabo elétrico a partir da resistência elétrica que você tem nesse cabo ou naquele meio por onde a eletricidade está passando. Aqui a gente tem a mesma uma situação análoga, claro que com
um fenômeno físico que rege esse processo de um modo diferente. Aqui são interações mecânicas, lá a gente está falando de interações elétricas. Portanto, a maneira como esse meio vai oferecer resistência à propagação dessa energia é um pouquinho distinto de meios elétricos. E aí a gente consegue ver aqui, então, que a refletância ela depende da impedância dos dois meios, do meio 2, que é o meio destino da onda ultrassônica, e o meio 1, que é o meio de retorno da onda ultrassônica, do pulso ultrassônico através do eco. E então, como que a gente define a impedância? A impedância ela é calculada pelo produto da densidade do meio pela velocidade de propagação do ultrassom no meio. É dessa maneira que a gente calcula a impedância acústica, é dessa maneira que a gente consegue estimar quanto de onda é refletida, quanto de onda é transmitida. Esses transdutores, esses dispositivos que trabalham com pulsos ultrassônicos, eles têm dois modos na verdade eles têm 3 modos de operação. A gente vai ver 2 agora e mais adiante a gente vai estudar o terceiro modo de operação. Um dos modos de operação, que é conhecido como modo amplitude, ele simplesmente serve para você detectar a distância, as interfaces entre meios distintos por onde essa onda vai passar. Então, o que a gente pode ver aqui nessa figura, essa figura foi tirada da primeira bibliografia do Clovis. É uma figura bastante interessante, bem elucidativa. O que a gente tem aqui? O pulso elétrico que estimula o elemento piezoelétrico, vai produzir o pulso ultrassônico. Esse pulso ultrassônico ele vai se propagar. Quando ele encontrar um meio, aqui acontece a primeira reflexão. Então esse pulso, a gente pode ver aqui, que é um pulso refletido. Tem uma parte do pulso que é transmitido. Na segunda interface, você tem uma nova reflexão, que aqui a gente está vendo, ela é dependente um pouco de como esses meios mudam de densidade. Você tem uma nova transmissão e, novamente, quando encontra a terceira interface, produz mais um pulso refletido. Acontece que a velocidade de propagação desse pulso no meio é a velocidade de propagação da onda ultrassônica. Então, esses pulsos refletidos, eles vão voltar para o transdutor e vão ser captados num intervalo de tempo que é proporcional à distância existente entre estas interfaces. Então, se essas interfaces estão mais próximas, estes 2 pulsos vão ter um intervalo de tempo entre eles menor. Se essas interfaces estão localizadas mais distantes, então elas vão ter um intervalo de tempo de chegada desses pulsos refletidos maior. Então observem que é emitido o pulso. Enquanto esse pulso está caminhando, não é emitido um outro pulso. Existe uma frequência de emissão de pulsos. A frequência que a gente está se referindo, 1 MHz, a 10 MHz ou a 20 MHz, nós estamos nos referindo não à frequência que você produz os pulsos, mas à frequência da onda contida no pulso. Então, o pulso uma movimentação, uma onda mecânica que ela tem começo, meio e fim, ela não é indefinida, ela não é contínua. Então você faz uma estimulação no elemento piezoelétrico e naquele momento, enquanto você está produzindo essa estimulação, ele vai produzir uma onda mecânica. A hora que você cessa, ele para essa produção. Esse é o que a gente chama de pulso ultrassônico. A frequência contida dentro desse pulso ultrassônico corresponde à frequência que nós trabalhamos de 1 MHz a 10 a 20 MHz. Ok? A frequência de pulsos ela é muito menor do que essa. Então, no momento que você dá um pulso,
você deixa o seu transdutor aberto para recepção dos pulsos refletidos. E aí, conforme o intervalo de tempo decorrido entre esses pulsos, a gente consegue estimar a distância. Como eu sei quanto é a velocidade de propagação da onda, e eu sei que essa onda gastou um tempo para ir, e um tempo igual para ir é o mesmo tempo que o pulso refletido demora para voltar, eu tenho como determinar essa distância multiplicando o intervalo de tempo existente entre o pulso de saída e o pulso de chegada pela velocidade dividido por 2, porque esse tempo tem que ser dividido por 2, porque o tempo de ida é igual ao tempo de volta. E com isso eu consigo estimar a distância que essa interface está do transdutor. Esse é o primeiro passo que eu preciso para ir delimitando onde que estão as interfaces. Eu vou calculando as distâncias que cada interface está do transdutor. Quando a gente está trabalhando com um transdutor do modo amplitude, que ele é um transdutor basicamente com um elemento piezoelétrico, ele olha uma linha, a gente não consegue produzir a imagem planar, que é o próximo tipo de modo de operação. Então a gente está trabalhando simplesmente com observando o que as interfaces encontradas ao longo de uma linha. Se a gente quiser agora olhar a imagem, quando a gente está olhando imagem, a gente está olhando um plano bidimensional. Aí é possível a gente trabalhar com um conjunto, com a gente chama de array ou matriz de elementos piezoelétricos que compõem o transdutor, e aí cada elemento desse ele é estimulado e ele vai produzir um pulso. Cada um produz seu pulso. Essa produção pode ser sincronizada, essa produção ela pode ter um delay ou diferença temporal entre a aplicação do estímulo em cada elemento piezoelétrico. Com isso a gente consegue fazer muita coisa interessante com esse tipo de transdutor. Em particular, quando a gente está trabalhando no modo bidimensional, a gente tem então esse array ou essa matriz de elementos piezoelétricos, e aí cada um deles vai produzir um pulso numa determinada direção e vai capturar os pulsos que foram refletidos, e cada um vai ter um canal independente de processamento que calcula essas distâncias e depois ele faz a digitalização desse sinal, ou seja, ele cria uma região do espaço, cria uma escala na região do espaço, faz o posicionamento e aí ele consegue transformar isso numa imagem digital, como a gente já viu aí o conceito de imagem digital, tanto na ressonância como na tomografia. A gente não falou muito de imagem digital nem em mamografia nem em radiologia, mas a gente sabe que os sistemas hoje eles já trabalham produzindo imagens digitais. A gente falou um pouquinho dos detetores, que são de estado sólido, mas a gente ficou falando um pouco mais da parte de formação, interação com o paciente, que são elementos muito importantes na formação da imagem e na segurança. Por isso que a gente ficou com esse foco aumentado nessas outras partes. Mas aqui é perfeitamente possível fazer isso, né? Porque o que é a imagem? A imagem é um plano cartesiano. Se você tem a posição do transdutor e você consegue fazer um mapeamento dessas interfaces, em que distância estão e que ângulo estão, eu consigo produzir uma imagem. E essa imagem, ela vai ser guardada de forma digital, que é hoje a melhor maneira da gente guardar, porque a gente consegue mantê-la em mídia eletrônica, e o principal, né, a gente consegue fazer processamento. O processamento, dá para fazer processamento em nível de hardware? É possível. A transformada de Fourier, que a gente discutiu, é possível implementá-la em circuitos eletroeletrônicos, certamente, e de maneira analógica, ou seja, ela vai ser um hardware. Mas, quando você digitaliza e você consegue guardar a informação
na forma de mídia eletrônica, você guarda a tabela de números. E aí o processamento que você pode fazer pode ser na mesma imagem diversos tipos de processamento. Enquanto que se você está trabalhando processamento em sinal analógico, ou seja, você registra ele num papel ou num filme ou em alguma mídia que não vai ser uma mídia eletrônica, aí você não tem como ficar fazendo novos processamentos, fazer novas tentativas. Você tem que fazer novas aquisições e trabalhar com opções. Então, trabalhar com sinais digitais é fundamental e traz um potencial de melhora e de desenvolvimento e quantificação que a gente não tem noção. Realmente é um outro universo, é um universo imenso de coisas que são passíveis de serem feitas com sinais digitais. Bom, ainda dentro dos aspectos físicos, falando um pouquinho da física do ultrassom, seria legal aqui a gente lembrar da equação da onda que relaciona a velocidade de propagação, a frequência e o comprimento de onda. Essa equação da onda é uma equação clássica, ela toda a frente da física, onde a gente trabalha com modelos ondulatórios, com modelos de sinais variáveis no tempo e periódicos, né? Portanto, que tem essa propriedade de formar onda, a gente utiliza a equação da onda, então, que relaciona à esquerda aqui da equação a velocidade de propagação, do lado direito a letra grega lambda, se referindo ao comprimento de onda, e a letra F se referindo à frequência. Alguns autores gostam de representar a frequência pelo Ni, é um Vzinho do grego. Mas eu optei aqui por colocar o F porque nos remete direto à frequência, e V para nos remeter diretamente à velocidade. Bom, o que acontece quais são as características dessas ondas se propagando no meio? A gente já falou que, claro, a onda, quando ela vai se propagar no meio, ela vai se propagar, além dela ter um espalhamento natural, ou seja, ela vai crescer, ela também tem a gente chama de perda, né, de atenuação. Ela vai ter uma perda energética porque ela transfere parte da energia dela contida nas partículas, quando estão se movimentando, ela transfere para o meio, para os átomos do meio, para as moléculas do meio, ela transfere parte dessa energia. Então, conforme ela vai se propagando, ela vai perdendo, ela vai se atenuando. E aí, o que acontece é, quando você quer olhar detalhes na sua imagem, você tem que trabalhar com ondas ultrassônicas de maior frequência. Aí a gente vai se perguntar, mas se eu quero ver detalhe, por que eu não trabalho com onda de alta frequência? Até para ver estruturas maiores, porque eu vou ter maior resolução, então eu vou conseguir ver coisas melhores. Pessoal, alguém conseguiu almoçar de graça aí algum dia dessa semana? Então aqui a gente está, de novo, estabelecendo um paradigma onde o que acontece? Se você trabalhar com frequência ultrassônica mais alta, você consegue pegar estruturas menores. Por quê? Porque você consegue colocar um período inteiro da onda, que é uma região de descompressão e compressão. Você consegue se você conseguir colocar essa onda inteira dentro daquele meio, então você consegue identificar aquele meio. Agora, quando a frequência é alta, o que acontece com o comprimento de onda? Ele cai. Então, se ele cai, eu consigo colocar um ciclo inteiro da onda ali dentro. Portanto, eu consigo detectar que ali tem uma interface. Só que temos esse problema de a transferência de energia para alta frequência é maior. E, portanto, você ganha na resolução, mas tem uma atenuação maior e você perde na dimensão que você consegue olhar.
Se você quiser olhar uma extensão maior, se a resolução não é uma coisa essencial para você, o que você precisa é olhar uma estrutura que é grande, por exemplo, olhar um abdômen inteiro, aí no caso você tem que diminuir a frequência de operação do seu ultrassom, porque você consegue aumentar a região de chegada da onda por conta dela ter uma menor transferência energética para o meio durante a propagação dela. Então é um paradigma do não ter almoço de graça que a gente viu aí o tempo inteiro. A gente viu na ressonância, a gente viu na radiologia, a gente viu na mamografia, a gente viu na tomo e agora a gente está vendo no ultrassom. Em todos eles a gente tem o paradigma da resolução normalmente estar inverso à intensidade do sinal. A gente viu isso durante todos esses dias aí que a gente esteve trabalhando juntos. Bom, sobre a velocidade vamos falar agora de algumas questões físicas associadas com o ultrassom. Primeiro, sobre a velocidade de propagação. O que acontece? A gente trabalha com a velocidade média de 1.540 metros por segundo a velocidade de propagação da onda ultrassônica nos tecidos. Quando a gente vai fazer uma imagem e a gente vai utilizar, vai fazer medida nessa imagem, então você precisa ter certeza do comprimento que você está medindo. Uma coisa que, por exemplo, que eu me lembro que a gente mede no ultrassom, comprimento do feto, comprimento de algumas estruturas durante a gestação, que são coisas importantes, miomas, que quando você vai fazer uma avaliação, você mede ali dentro do ultrassom também, então são medidas importantes. Esse equipamento ele tem que ter uma boa calibração em estruturas que você conhece, a gente chama normalmente de simuladores ou phantoms, para a gente calibrar o equipamento, o ajuste do comprimento, da distância que ele vai aferir as interfaces em relação ao transdutor, para que ela seja mais exata e mais precisa possível. Lembrem que todo dispositivo eletrônico, que ele trabalha com diferenças de potencial no seu interior e, portanto, ele precisa de calibrações para poder formar pulsos elétricos. Então, esse aqui é o ponto importante. Com relação ao transdutor, observem o seguinte: o transdutor ele é um dispositivo que está fora do paciente. Então, quando você colocar na superfície corporal do paciente, mesmo que você encoste muito, você vai ter um interstício que vão algumas moléculas de ar estar ocupando ele. Você não consegue fazer um contato absoluto da superfície do transdutor com a superfície da pele. Ou então, para conseguir isso de uma maneira muito eficiente, muito intensa, você acaba tendo que fazer uma pressão muito grande. E ao fazer isso, você acaba gerando desconforto no paciente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa preencher esse interstício com um meio que tem uma impedância semelhante ao do tecido, porque isso vai impedir aquela refletância inicial. Quando você tem uma diferença muito grande na impedância, como é o caso, por exemplo, do ar passando para a gordura, ou para o óleo, ou para a água, ou para o músculo, que a gente está vendo aqui, que são 4 ordens de grandeza de diferença. Ou seja, é algo em torno você multiplica ali por 2.500, então você multiplica por um número que tem 4 números, 4 algarismos significativos, por isso que a gente está falando em 4 ordens de grandeza. Quando você tem essa mudança de meio, você acaba tendo uma refletância muito significativa. Eu vou voltar lá na equação da refletância, só para a gente ver. Olha só, se você tem um meio que ele
tem uma impedância muito maior do que o meio original. Então imagina que você tem a onda ultrassônica saindo do transdutor em direção à pele, mas ele vai passar pelo interstício, ou seja, vai passar pelo ar. Se ele vai passar pelo ar, vai haver uma diferença de impedância muito grande. Então você vai ter uma onda refletida antes de chegar, antes de adentrar o paciente, já muito significativa. Essa onda muito significativa sendo refletida já é uma perda de potência muito grande para o sinal que vai adentrar o paciente. Aí você teria que fazer compensações aumentando a potência do transdutor. A gente vai ver mais adiante, mais lá para o fim, que a gente até um determinado valor de potência de emissão da onda ultrassônica, a gente ainda não tem efeito biológico constatado, mas a gente sabe que ocorrem coisas no paciente que estão associadas a esse processo ultrassônico. Então, nós não podemos elevar essa potência de emissão dos pulsos a quaisquer valores que a gente queira para dar conta dessa compensação. Então, o que nós fazemos, o que nós devemos fazer para esse caso, é preencher o interstício com alguma substância que consiga, que tenha uma impedância semelhante à do tecido. Por isso que a gente coloca esse gel, que é a base de água, portanto ele vai ter uma impedância semelhante à do corpo humano e faz um preenchimento com facilidade daquele interstício que existe entre o transdutor e a pele. E com isso a gente não tem uma perda significativa logo na saída do transdutor. Tá bom? É muito importante. Ó, aqui foi feita, a gente vê aqui no último item desse slide, que a refletância é da ordem de 99% quando você tem uma interface ar-tecido. Por isso que a gente tem que ter aquele meio de acoplamento que substitui o ar que está no interstício. Não é só transdutor ultrassônico que tem esse tipo de problema não e que precisa ser trabalhado. Se algum dia vocês tiverem oportunidade de estudar instrumentação na área de medicina nuclear, vocês vão ver que a fotomultiplicadora que converte sinal elétrico, a sinal luminoso da cintilação em sinal elétrico, também precisa ter um meio com índice de refração semelhante. Lá a gente fala índice de refração, aqui a gente fala impedância acústica. Bom, aqui outro ponto importante é que as maiores reflexões vão acontecer nas maiores superfícies. Lembrando que é importante a gente ter um ângulo de 90 graus de incidência. Na verdade, não é que é importante a gente ter um ângulo de 90 graus de incidência, mas o transdutor ele vai pegar a onda refletida, o pulso refletido que vier a 90 graus. A questão é que o pulso ultrassônico, ele é direcionado, então ele não sai e espalha em todas as direções, ele tem um certo direcionamento, é como se ele fosse focalizado, e ao ser focalizado, ele não espalha em todas as direções, então cada elemento piezoelétrico, ele vai gerar um pulso focalizado e portanto se você vai captar a reflexão que vier naquilo que for refletido numa superfície que tem 90 graus com a direção de incidência. Então vai voltar para o transdutor tudo que incidir numa interface que tiver a 90 graus. Se o pulso incidir sem ser a 90 graus, ele vai ser, na sua maioria, refletido numa outra direção. E aí, então, a gente tem uma perda significativa de sinal. Então, esse ponto aí é um ponto chave, é um ponto importante. O que acontece também é, toda vez que o tamanho do objeto ele é menor que o comprimento de onda do ultrassom,
ele vai produzir uma perturbação, ele vai produzir espalhamento, ele vai atrapalhar a propagação desse pulso ultrassônico. É como eu falei para vocês, qual que é a nossa linha de raciocínio? O que a gente tem que entender? Por que a gente está falando num objeto que tem um tamanho menor do que o comprimento de onda? Qual é o ponto que faz isso perturbar? O que você tem que imaginar é o seguinte: se você pegar uma sequência de rarefação e compressão, então uma área onde você teve uma descompressão e uma compressão que corresponde a um comprimento de onda da onda ultrassônica, se esse comprimento é maior do que o tamanho do objeto, a gente não consegue colocar uma onda inteiramente ali dentro daquele objeto. E se a gente não consegue colocar a onda inteiramente dentro daquele objeto, é como se ele fosse uma alteração de densidade desprezível ou que vai gerar algum tipo de impacto no meio maior por onde esse comprimento de onda está inserido. E aí ele gera uma perturbação. E essa perturbação ela acontece na forma de espalhamento. E o espalhamento significa ele produzir derivações dessa onda em diversas direções. Então é por isso que quando você quer ver detalhes, você tem que aumentar a frequência para promover esse comprimento de onda caber dentro da estrutura que você quer observar, do tamanho que você quer observar. Também uma outra coisa, quando as interfaces entre os meios são muito disformes, você tende a ter o que a gente chama de interferência construtiva e destrutiva. Interferência é o seguinte: aquela onda ela encontra essa superfície e ela muda, ela cria várias direções de propagação, e essas direções de propagação elas se encontram, portanto elas se somam, e ora elas trabalham de maneira construtiva, ora elas trabalham de maneira destrutiva. E isso aí certamente vai gerar algum tipo de ruído e perda no sinal refletido. Os dispositivos ultrassônicos, eles têm a capacidade de corrigir a perda de sinal, ou seja, a atenuação que acontece conforme o pulso ultrassônico se propaga. Então, se a gente olhar aqui, essa figura ela está bem ilustrativa de como o sistema trabalha. Eu estou trabalhando com um pulso, então nós estamos pensando no modo amplitude. Eu não estou trabalhando aqui no modo imagem, porque eu teria que abrir aqui. Eu estou querendo representar uma linha do modo imagem, né? Um elemento piezoelétrico da operação no modo imagem. Você produz um pulso. Esse pulso ele vai se propagar. Aqui tem um objeto dentro do corpo. Ele encontra a primeira interface. Então, essa primeira interface gera a primeira reflexão, essa que a gente está vendo aqui. Aí, o que foi transmitido segue se propagando. Quando ele encontra a próxima interface, ele gera o segundo pulso refletido, que vai voltar em direção ao transdutor. O que é transmitido segue em direção, consegue se propagando na direção original, no sentido original, encontra a próxima interface, produz um pulso refletido que volta. Aí entra dentro do outro objeto. Quando o outro objeto termina, encontra uma nova interface, reflete de volta. E aqui a gente pode ver que a distância entre os pulsos ela é igual ao tamanho do objeto naquela direção que a gente está fazendo a detecção da informação. Então, aqui, a ideia desse desenho é mostrar exatamente isso daí. Então, com isso, eu consigo criar as interfaces, os contornos destas regiões aqui existentes entre as interfaces. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma coisa que parece que o mundo funciona desse jeito. Esse é o mundo ideal. Seria fantástico isso daí, mas para começar a gente já tem aquela situação que a onda refletida ela
já é menor do que a onda que chega. Então, tem uma perda. Quando ela vai se propagando no meio, ela vai perdendo mais. Então, o mundo ideal seria essas ondas refletidas de igual tamanho, tudo maravilhoso, mas não é o que acontece. Então, a gente tem um mundo ideal e a gente tem um mundo real. O que é o mundo real? O mundo real é isso que a gente está vendo. O pulso ultrassônico refletido, ele vai perdendo a amplitude, ele vai diminuindo a sua intensidade. Então ele chega no detector menor. Agora, da mesma forma como tem esse fenômeno físico acontecendo, e a gente usa a eletrônica, o nosso conhecimento, a física, a engenharia, a biologia, a medicina, todas as ciências, para produzir produzir um equipamento, produzir um dispositivo que nos possibilite enxergar essas imagens, enxergar essa informação de uma maneira consistente, a gente pode usar esse conhecimento para tentar melhorar isso que a gente está enxergando. Então, esse que é o ponto. O transdutor, quando ele converte o sinal do pulso elétrico refletido em pulso elétrico, ou seja, ele vai aí começar a fazer o trabalho de processamento do pulso elétrico, ele aplica a gente chama de amplificação. Ele é um ganho, ele produz um ganho artificial, que é possível você fazer sobre o pulso elétrico, ele faz uma amplificação. É uma questão eletrônica. Quem gosta de eletrônica, se procurar essa palavra-chave, amplificador operacional, na internet, vai encontrar como é o mecanismo de operação desse amplificador. A diferença na parte aqui na utilização no ultrassom é que esse amplificador operacional, ele tem um regime operacional que é dependente do tempo que o pulso demora para ir e voltar. Porque esse tempo que o pulso demora para ir e voltar, ele está associado com o quanto ele é atenuado. Então, o fator de amplificação, ele vai ser, ele tem uma relação, ele guarda uma relação normalmente linear, mas não necessariamente precisa ser linear, às vezes ela precisa ser calibrada para algum tipo de curva diferente, mas ele guarda uma relação entre o tempo que demora para o pulso voltar, do pulso refletido chegar, e aí ele amplifica com uma intensidade maior quando esse tempo é maior, e amplifica numa intensidade menor quando esse pulso é menor, porque significa que aquele pulso estava mais próximo do transdutor e ele teve uma quantidade de atenuação menor. E aí a gente consegue se aproximar um pouquinho do mundo ideal. Então a gente cria aqui um mundo real melhorado, e esse mundo real melhorado se aproxima do mundo ideal. O que a gente está vendo aqui eu coloquei aqui a curva de ganho. Isso aqui é uma simulação. Nós estamos trabalhando com um transdutor que tem uma curva de ganho linear. Não necessariamente o transdutor vai ter uma curva de ganho linear. Como eu falei para vocês, cada equipamento ele guarda particularidades que estão associadas com a sua calibração. Porque ele tem uma arquitetura computacional, ele tem know-how do fabricante, ele tem vários aspectos que não são compartilhados entre os fabricantes, são fatores de concorrência. Então não dá para a gente saber, é um pouco caixa preta o que está guardado dentro de um equipamento. Mas então eu estou trabalhando com uma hipótese de um equipamento que ele tem uma resposta de ganho linear. Então, o que acontece? Para a distância zero, o fator de ganho é 1. Distância zero, fator de ganho 1. Conforme o tempo que demora para você medir o pulso,
que está associado com a distância, cresce o fator de ganho, aqui ele está dentro de uma proposta linear. E ao você multiplicar o fator de ganho correspondente pela amplitude do pulso, você cria compensação e vai acabar tendo os pulsos ali de tamanho igual para poder fazer o processamento de uma maneira mais confiável. Quando você faz isso, você consegue melhorar o processamento para a formação da imagem. Observem que esse pulso de amplitude menor, ele continua com uma largura semelhante ao pulso inicial. E essa largura ela gera incerteza no posicionamento dessa interface, tá bom? Por isso que é importante a gente amplificar, que a gente consegue uma melhor definição. Aqui um outro aspecto importante é como a gente faz a focalização do feixe ultrassônico, né? Para a gente fazer isso, a gente precisa dos transdutores do tipo array, que eu falei para vocês, ou phase array. O que acontece? Esse transdutor ele é composto por vários elementos piezoelétricos, ou módulos piezoelétricos. A nomenclatura pode variar um pouquinho. E o que acontece? Quando a gente coloca esses transdutores desta maneira aqui e produz pulsos elétricos simultâneos, então eu não tenho um atraso na produção dos pulsos elétricos que vão gerar os pulsos ultrassônicos. A produção do pulso ultrassônico é simultânea para todos os transdutores. O que acontece? Todos os pulsos vão sair e vão se propagar com a mesma velocidade, vão se propagar em fase. Então eles vão formar uma frente de onda plana, como a gente está vendo aqui. E essa frente de onda, aqui a gente está colocando a frente de onda em relação ao tempo, ela vai se manter plana em relação ao tempo. Se a gente promover uma diferença temporal entre o momento que eu produzo os pulsos elétricos em cada um desses elementos do meu transdutor, eu consigo fazer com que os pulsos elétricos que foram gerados primeiros gerem pulsos ultrassônicos que vão sair antes dos demais. E se eles vão sair antes, eles vão estar na linha do tempo, eles vão estar não só temporalmente, mas em termos de posição espacial, eles vão estar à frente dos demais. Com isso, a gente consegue produzir uma frente de onda curva. E essa produção essa frente de onda curva no meu transdutor, ela equivale a gente ter um ponto focal. Isso é uma lente eletrônica que a gente diz. Ela é um processo mais moderno. O que acontecia antes da gente ter os transdutores com lente eletrônica, eles tinham dispositivos com formas diferentes aqui, e essas formas diferentes produziam uma geometria de impedância diferente que dava um efeito semelhante a você trabalhar eletronicamente. Ou seja, aqui eu estou fazendo uma focalização eletrônica, mas eu fazia uma focalização mecânica trabalhando com impedância acústica de objetos que tinham formas que conseguiam produzir um retardo nas ondas, nos pulsos centrais em relação aos pulsos periféricos, por exemplo. E isso eu conseguia focalizar os pulsos ultrassônicos quando você está trabalhando no módulo imagem, tá bom? Então é bem interessante como você faz isso daí. Tá vendo que as ondas estão se propagando aqui, os pulsos, né? Cada arco desse que está aqui, pequeno arco desse, é a frente de um pulso ultrassônico que está se propagando. E aí eles formam uma frente curva que está se aproximando. E, portanto, a gente está tendo a frente de onda resultante, ela está se focalizando.
Vamos falar um pouquinho agora sobre os aspectos que estão associados com o modo de operação imagem. São algumas grandezas que a gente utiliza para caracterizar esse tipo de modalidade ultrassônica e são importantes ali, principalmente na hora de você fazer a concepção do equipamento, ou então, no momento que você está usando, você customizar esses parâmetros para aquilo que é mais importante para você. Você tem que olhar se é mais importante para você olhar a resolução espacial, tem que olhar se é mais importante para você ter um campo maior, você tem que olhar se é mais importante para você ter uma imagem que se atualiza mais rápido. Então, o número de imagens por segundo que o seu transdutor está sendo capaz de captar e produzir de imagem, ele é mais importante do que outro aspecto. Quando que o número de frames por segundo ele ser maior é mais importante do que outros aspectos. Toda vez que você estiver olhando algo dinâmico, qualquer processo dinâmico na sua imagem, quanto maior for o número de frames que você conseguir produzir por unidade de tempo, maior vai ser sua sensibilidade para descrever a variação temporal daquilo que está mudando no tempo na sua imagem. Por isso que é importante, esse parâmetro é um parâmetro importante, a taxa de frames. A gente chama de taxa de frames acústica ou taxa de imagens acústicas. Essa grandeza, ela representa o número de imagens completas por segundo que a gente forma. E o tempo de formação de uma imagem, ele tem que ser suficiente para que você tenha todos os ecos produzidos cheguem no transdutor antes de você fazer o próximo, antes de você dar o próximo pulso de eco. Na verdade, dentro de uma imagem, a gente dá vários pulsos de eco. É como se a gente captasse várias vezes a imagem. E quanto maior é o número de pulsos de eco que você dá dentro de cada frame que você está captando, melhor vai ficar a sua relação sinal-ruído na imagem, o seu contraste. Por isso que é importante. Então, de novo, aqui a gente cai no paradigma. O que acontece? Se eu trabalhar com uma taxa de frames muito alta, eu vou ter um tempo menor para produzir a imagem. Então, o que vai acontecer é que vai caber um número menor a gente chama de linhas acústicas, ou seja, de pulsos que a gente está dando dentro da produção de um frame. E aí a relação sinal-ruído cai, porque ele vai ter um pouco menos de contraste, vai ter um sinal um pouco menor para avaliação ali das interfaces. Se por outro lado você não precisa de uma taxa de aquisição, uma taxa de formação de imagens muito elevada, então com uma quantidade você consegue colocar dentro do intervalo temporal para formar uma imagem, um frame, você consegue colocar um número maior de pulsos e vai ter uma relação sinal-ruído melhor. De novo, a gente tem aquela questão do não tem o almoço de graça. E essa equação, essa relação inversa, ela fica bem explícita aqui nesta equação que estabelece a relação entre os parâmetros das características da imagem. Então a gente tem o N, que é o número de linhas acústicas, ou seja, o número de pulsos que eu vou dar dentro da formação de um frame, ok? Vezes a frequência de quadros completos por segundo, ou seja, o número de frames por segundo que eu quero, vezes a distância máxima da imagem, ou seja, quanto é que eu vou querer enxergar de campo. É igual à velocidade das ondas ultrassônicas dividido por 2. Então essa é a relação, e aí a gente já vê que o número de frames por segundo, o F aqui, que está representado pela letra F, e
o número de linhas acústicas, como eles estão no mesmo termo, estão no mesmo lado da equação, eles já vão ter um compromisso inverso quando você passar o F ou o N para o outro lado, para o lado direito da equação. E aí a gente já, de novo, cai na história do paradigma do não tem o almoço de graça. Pessoal, só um pouquinho, só para tomar uma água e um café, só um pouquinho. Muito bem. Uma outra forma de a gente trabalhar com ultrassom são as aquisições dinâmicas. No caso aqui é o efeito Doppler. O efeito Doppler é um fenômeno físico, não é um fenômeno físico que é privilégio de ondas sonoras ou de ondas ultrassônicas. O efeito Doppler é algo que ocorre na natureza em todos os fenômenos ondulatórios, quando você tem uma fonte que se move ou um receptor que se move em relação à fonte. Então precisa haver uma variação temporal na distância entre a fonte e o receptor para que o efeito Doppler aconteça. E aí, por que isso acontece? Isso acontece porque quando há uma velocidade, nós vamos criar uma situação para a gente entender. A gente pode, inclusive, depois a gente explica dentro desse contexto que está aqui na figura. Mas quando você tem um objeto que é uma fonte, ela está em movimento e ela está se aproximando do receptor, o que vai acontecer? Ela está produzindo uma estimulação, mas essa estimulação que ela está sendo produzida, ela acaba, como ela teve um deslocamento, ocupando um espaço menor, o espaço físico menor. Portanto, o ciclo completo dela produzir essa estimulação e a desestimulação ocorre num intervalo espacial menor. E isso vai fazer, o efeito para quem está recebendo aquela estimulação é como se houvesse um aumento do número de ciclos. Então, quando você tem um movimento de redução da distância relativa entre fonte e receptor, você tem um aumento da frequência lida. Quando você tem um movimento no sentido inverso, ou seja, quando você tem um aumento da distância existente entre a fonte e o receptor, então você tem uma diminuição da frequência, porque o comprimento de onda ele acaba ficando maior. Porque a compressão ela vai acontecer num espaço não no espaço temporal, mas ela vai acontecer num espaço físico real maior do que se tivesse parado. E aí, então, a impressão que dá é que o ciclo completo da compressão seguida da descompressão, ele ocupa um intervalo temporal maior, portanto, vai ter uma frequência menor. Então, isso é o conceito do efeito Doppler. Isso vale não só para a forma de onda sonora ou ultrassônica, mas também vale para a onda eletromagnética. A gente pode ter variações de cor da luz, por exemplo. Se você tiver se aproximando ou se distanciando de uma fonte monocromática, você pode ter variações de nuances de cor dessa luz por conta disso. Claro que quando a gente está falando de onda eletromagnética, a gente também precisa pensar em velocidades altíssimas para que esse efeito aconteça, tá bom? Aí, aplicando então o efeito Doppler no ultrassom, como que a gente faz essa aplicação? Qual que foi a ideia de se trabalhar com o efeito Doppler dentro do ultrassom? A ideia foi para pegar aquelas estruturas ou aqueles fluidos que estão se movimentando dentro do corpo humano. Então, toda vez que você consegue apontar a sua sonda, direcionar o seu pulso com alguma angulação, o ideal seria se a gente conseguisse
apontar o elemento transdutor, o elemento piezoelétrico, de maneira a produzir um pulso paralelo à direção da propagação, mas que se chocasse com aquela substância que está se movimentando. Mas infelizmente não é sempre que a gente consegue fazer isso, porque dentro do corpo as estruturas se movimentam e não é toda a geometria que vai favorecer uma condição dessa. Mas se você conseguir pelo menos colocar o seu detector com alguma inclinação em relação à direção do fluxo, 90 graus não serve, porque não tem uma variação da distância relativa entre a fonte ultrassônica e a fonte refletora de ultrassom. Então você não vai ter variação, né? Não vai ter o efeito Doppler acontecendo, precisa haver uma inclinação, essa inclinação precisa ser menor que 90 graus. Então aí sim você consegue fazer a variação de frequência. E através dessa variação de frequência tem uma fórmula matemática que te permite determinar qual é a velocidade do meio, qual é a velocidade de aproximação relativa entre a fonte e o receptor. E é dessa maneira que a gente consegue medir fluxo sanguíneo. E vamos olhar agora para essa imagem desse desenho. Aqui a gente tem um fluxo sanguíneo arterial. E o que nós observamos é que tem uma redução de calibre do vaso, e onde tem a redução de calibre, pelo princípio da conservação, tem que haver um aumento do fluxo ali. Então a gente consegue medir variação de fluxo que indica redução de calibre, e redução de calibre para nós ela tem um efeito clínico que precisa ali ser investigado, tá bom? Esse ponto é importante, é daí que vem a ideia. Observem que aqui a sonda, o transdutor, né, ele chama de sonda aqui, mas o transdutor ele está com uma inclinação menor que 90 graus em relação à direção de propagação do sangue. Daí, esse transdutor, para esse tipo de medida de efeito Doppler, ele pode trabalhar de duas maneiras diferentes, e podemos ainda executar um processamento adicional à informação medida, que alguns equipamentos possuem. É um software, então você precisa ter esse software para fazer esse terceiro tipo de aproveitamento sobre efeito Doppler. Então, o primeiro modo de operação de efeito Doppler é um modo contínuo, que você tem um transdutor que emite ultrassom de modo contínuo. E aí você não tem formação de imagem, você tem apenas uma forma de medir a variação de frequência e, portanto, medir a velocidade. Isso é uma forma de você, através de efeito Doppler, medir fluxo, ou seja, a velocidade de propagação da substância, do fluido dentro do corpo humano. A outra forma é o modo pulsado. No modo pulsado, você combina o modo contínuo com o modo pulsado, de modo que você consiga ter uma imagem também. E aí você consegue muitas vezes colorir essa imagem, sendo que o colorido implica em fluxos ou, na verdade, sentido de propagação diferente desse fluido. Observem que quando a gente trabalha no modo pulsado, eu consigo não só olhar para a direção, mas eu também consigo medir o sentido de propagação. E como que eu meço o sentido de propagação? É só a gente lembrar do que eu discuti sobre o efeito Doppler. Se o fluido está se afastando, então a frequência diminui. Você vai ter um sentido. Se o fluido está se aproximando da sonda, a frequência de transdução aumentou. Então eu vou estar no sentido contrário. Então eu consigo olhar o sentido de propagação e não só a velocidade de propagação do meu fluido dentro do corpo. E
trabalhando no modo pulsado, que eu combino o modo contínuo com pulsos ultrassônicos de modo imagem, como a gente já viu, eu consigo criar os mapas de velocidade de fluxo, incluindo não só a velocidade em módulo, mas também o sentido de propagação desse fluido. O que acontece, pessoal, nesse modo pulsado, é que eu nem sempre consigo um sinal suficiente para produzir uma imagem com uma boa relação sinal-ruído. Então, se você não tiver um vaso ou artéria de calibre maior, fica bem mais difícil você observar aquela estrutura e colorir aquela estrutura, criar esse mapa. O que acontece é que a gente tem como olhar, pelo menos, se você tem um fluxo significativo, aumentado numa região, se você trabalhar com este modo de processamento que a gente chama de Power Doppler. Esse modo de processamento, ele faz um trabalho matemático em cima da imagem digital produzida, da sequência da imagem digital produzida e do sinal proveniente da avaliação da velocidade, só que ele abandona essa questão do sentido, a questão da fase, e ele consegue com isso olhar só para a amplitude, independente do sentido ou direção para onde está circulando. E ele conseguindo olhar dessa maneira, pela amplitude do fluxo, ele consegue ter uma noção de onde você tem um fluxo aumentado, onde você tem um fluxo diminuído, com maior precisão e exatidão. Mas você perde a informação de sentido, né, de direção também. Então, como a gente falou o tempo inteiro aqui, de novo, não tem almoço de graça. Eu ganho numa coisa, perco na outra. Como eu falei para vocês, existem efeitos biológicos possíveis para ultrassom. Quais são esses efeitos biológicos? Bom, primeiro a gente tem que olhar que até hoje, para potências de transdução, de ondas ultrassônicas, com potência menor que 100 miliwatts por centímetro quadrado, então watts é uma medida de potência, é o tanto de energia de movimento, de vibratória que ela está entregando ali para o meio, enquanto ela está se propagando. Enquanto essa potência for menor que 100 miliwatts por centímetro quadrado, não tem esses efeitos que eu estou dizendo aqui, eles não são efeitos nocivos, não são efeitos deletérios, apesar de ocorrerem. Ok? Então, quais são esses efeitos que ocorrem, apesar de não produzirem danos, né? Não serem deletérios? Primeiro, produção de calor. Óbvio, movimento gera calor, e a onda ultrassônica, ela é uma onda de produção de movimento quando ela está se propagando no meio, portanto ela gera calor. A questão do calor, a gente percebe que o movimento produz calor quando a gente anda. Quando a gente se movimenta, a gente tem produção de calor. A produção de calor vem por diversas origens, diversos motivos, mas você tem produção de calor, então, porque há movimento atômico, molecular, de meio material. Nós temos o efeito de cavitação. O que é esse efeito de cavitação? Onde você tem a célula, você tem algumas microbolhas de ar contidas nas células, de gases, na verdade, né? Não é ar, mas são gases que fazem parte do metabolismo celular. Quando você produz essa onda ultrassônica, submete esse meio, esse gás, a onda ultrassônica, você vai ter uma hipermovimentação, portanto vai ter produção de calor, e você vai ter dilatação, vai ter formação de bolhas nesses gases aí. Claro, como eu falei para vocês, a gente precisaria ter uma potência ultrassônica extremamente elevada para isso ser intenso, ser muito significativo. Um outro tipo de efeito que acontece é o efeito químico. O processo do aquecimento, ele vai produzir algumas coisas, alguns fenômenos. Então vai produzir oxidação, vai produzir redução,
química, né, oxidação química, redução química e despolimerização de moléculas de proteínas, de membranas. Então, ele tem algum efeito, sim, do ponto de vista químico. O que acontece, essa possibilidade ela é demonstrada em experimentos. A gente não conseguiu medir isso dentro do corpo humano. E, novamente, eu vou voltar no ponto. A gente está falando em uma potência, ou seja, a gente está falando em ondas ultrassônicas com muita amplitude, com muita força. É só dessa maneira que ela conseguiria produzir esse tipo de coisa. Com o desenvolvimento tecnológico, os transdutores, tanto no processo de produção da onda ultrassônica, como no processo de recepção do pulso refletido, do eco, ele tem uma sensibilidade muito aumentada. E se a sensibilidade é aumentada, eu não preciso entregar uma grande potência nesse processo para conseguir medir, ter uma medida eficiente, produzir uma imagem interessante, com boa relação sinal-ruído. Então, os equipamentos mais modernos, eles trabalham hoje com potências na casa de 15 miliwatts por centímetro quadrado, ou seja, uma potência bem aquém, muito abaixo da potência que até hoje foi estudada e que aponta que não há efeitos deletérios. Isso é um ponto bem importante da questão do ultrassom, e é o ponto crítico do ponto de vista de efeito biológico para nós, seres humanos. Muito bem, pessoal. Eu gosto sempre de fazer algumas questões. Eu separei algumas questões para a gente discutir. São questões de física que estão aí na área do aluno. Então, se você for ali, se eu não me engano, é o link exercícios ou questões, alguma coisa assim. Vai estar à sua esquerda, um pouco mais para baixo. Você tem um link lá simulado e um pouco para baixo do simulado você vai ter ali, eu não sei se são questões ou exercícios. E aí você, quando clicar lá no link exercícios, vai aparecer uma porção de temas que você pode selecionar de exercícios. No caso, eu selecionei o tema de física. E eu separei algumas questões. Algumas até são questões que lá estão comentadas, tem um vídeo comentando, mas eu separei mesmo assim algumas que eu achei interessantes. E talvez a grande maioria delas são questões que não têm comentário, então a gente tem uma oportunidade de discutir juntos aqui. São questões da prova, na linha da prova de título, não sei se são exatamente da prova de título de vocês, mas são questões nessa linha, e aí é legal porque a gente consegue falar um pouquinho, recordar um pouquinho de tudo que a gente discutiu e ver como que isso vai para um contexto de questão, que às vezes no contexto da questão tem um pouco de mudança na linguagem, tem um pouco de mudança na forma como se escreve, na forma como se diz, e isso nos ajuda então fazer um link, né? Fazer uma melhor compreensão do modelo que a gente discutiu, da física que a gente discutiu, com como ela é escrita, como que ela vem questionada para a gente. Então a primeira questão que eu selecionei aqui pede para a gente assinalar qual é a alternativa correta. Eu vou ler as alternativas e depois eu vou discutir um pouquinho cada uma. Na verdade, eu vou tentar discutir aqui já durante a leitura para a gente já tentar descobrir aí qual que é a resposta. Essa primeira questão é sobre raio-x, então formação de raio-x, e diz o seguinte: um filtro de alumínio ou cobre é colocado na janela radiotransparente. Vou fazer um parênteses aqui, vou parar. Janela radiotransparente do tubo de raio-x. O que é isso? Não sei se vocês se lembram, quando nós falamos da formação do raio-x, nós discutimos o tubo, tinha uma área, uma janela, que é a área por onde o raio-x formado por freamento e o característico saem do anodo em direção
ao paciente. A gente chama de rádio transparente porque naquela passagem ali, a atenuação da radiação ela é mínima, ela é desprezível, é como se fosse um vidro. O que, que o vidro é? Por que, que o vidro é transparente para a luz? Porque a luz atravessa o vidro e de uma maneira praticamente sem ser refletida, praticamente sem ser barrada. Então, rádio transparente significa que não é capaz de segurar o raio-x, né? O raio-x atravessa ali sem interagir, tá bom? Então, um filtro de alumínio ou cobre é colocado na janela radiotransparente do tubo de raio-x para evitar que a radiação de baixa energia atinja o receptor radiográfico. Pessoal, essa questão aqui, esse item aqui, ele está muito convincente de que é a afirmação correta. Mas o ponto principal, o que pegou nesse item aqui, é que nós colocamos, nós barramos essa radiação de energia menor, claro, não para evitar que atinja o receptor radiográfico. Porque o que importa lá, que atrapalha a formação da imagem no receptor radiográfico, é a radiação espalhada. O que acontece é que essa radiação de baixa energia, ela já não vai atingir o receptor radiográfico. Ela vai chegar e vai interagir no paciente. E a grande maioria vai se dar, por causa da energia, através de efeito fotoelétrico. Ou seja, você vai dar uma dose no paciente sem agregar valor na imagem. Porque se parte dessa radiação de baixa energia chegasse no receptor e me ajudasse na formação da imagem, melhorando o contraste, eu até desejaria que ela chegasse. O problema é que ela não chega no receptor. Ela vai ficar no paciente, gerando dose e também espalhamento. Lembra que tem uma fração da radiação de energia menor que sofre efeito Compton também. Então ela produz dose no paciente sem valor agregado na imagem. Então não é para não chegar no receptor. Na verdade eu coloco o filtro para não chegar no paciente. Então realmente essa questão aqui, essa resposta ela está capciosa, ela nos aproxima muito de ser a resposta certa, mas não é. A grade serve como barreira para evitar que a radiação de baixa energia atinja a pele do paciente. Pessoal, vamos lembrar, para que serve a grade? A grade não é colocada entre o tubo de raio-x e o paciente. Ela é colocada entre o paciente e o receptor. E o objetivo da grade é bloquear a radiação espalhada. Então, tá totalmente errada. Não é para evitar que atinja a pele do paciente, mas para fazer a contenção da radiação espalhada no corpo do paciente. Depois a gente tem aqui, a radiação espalhada é um tipo de radiação primária. Gente, radiação espalhada, ela é derivada da radiação primária. É a radiação primária que produz a radiação espalhada. Então, ela não é um tipo de radiação primária. A radiação primária é aquela que vem da radiação de freamento e da radiação característica. A espalhada, depois que essa radiação primária interage, principalmente por efeito Compton e coerente, espalhamento coerente, não sei se vocês lembram que tinha esse tipo de espalhamento também, é que você tem a radiação secundária, tá bom? Então, radiação espalhada é um tipo de radiação primária que atinge a pele do paciente após sair do tubo de raio-x, quando não há um feixe interposto na janela radiotransparente. Vocês viram aqui que o texto aqui do final não faz nem sentido, né? Quando não há um feixe interposto na janela radiotransparente. Gente, isso aqui é deixar a frase capciosa para você ficar na dúvida. Mas aqui, pelo começo, já dá para a gente descartar essa alternativa. A colimação acontece lá no tubo de raio-x, ok? Lá em cima, na hora que o feixe está saindo. É aquela parte, aquele momento que você restringe o campo de abertura do feixe, restringe a abertura do feixe.
A colimação reduz a interação da radiação com o paciente e, consequentemente, reduz a quantidade de radiação espalhada que atinge o receptor. É fato que, quando você faz a colimação, você vai reduzir o campo, vai reduzir a quantidade de radiação que chega no paciente e, portanto, vai reduzir a radiação espalhada. É fato, mas porque você restringe o campo apenas à sua região de interesse. Então, esta questão, esse item aqui, ele é totalmente verdadeiro, está correto. Eu vou fazer uma crítica agora, assim, né? Não uma crítica, vou dar uma opinião sobre como eu acho que seria o melhor texto para essa questão. A colimação não reduz a interação da radiação, ela reduz a quantidade de radiação que vai interagir, porque ela restringe o número de fótons que chega para aquele número de fótons que está dentro do campo que eu preciso, tá bom? Então, o melhor texto seria essa. Vamos olhar a última para saber se a que está certa é essa, que me pareceu certa, ou é a última. A quantidade de fótons de raio-x que atinge o receptor é diretamente proporcional ao quadrado da distância à fonte. Gente, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, não diretamente. Senão seria uma grande vantagem, você reduziria muito a dose que você dá no paciente, porque você produziria um pouquinho de raio-x ali no tubo e chegaria um monte de raio-x no paciente. Você até ia querer fazer mais longe possível do paciente. Isso não existe. Isso aí, do ponto de vista da física, seria equivalente a você ter uma produção de energia do nada. Né, realmente o problema do mundo estaria resolvido se isso acontecesse. A gente tem a geração de energia a partir do nada. Infelizmente, nós não temos isso. Então está errada essa última. Então eu volto assim, falar o que eu acho que seria o melhor texto para a alternativa correta, que é essa quarta alternativa. A colimação reduz a quantidade de radiação que interage com o paciente, porque ele vai restringir o campo, vai restringir os fótons que vão chegar apenas para aquela região de interesse. Vamos para a próxima questão aí. Também uma questão de assinalar correta para radiagnóstico, para raio-x. O ânodo é o polo positivo do tubo de raio-x. E através do efeito termoiônico produz o raio-x. Gente, o ânodo ele é o polo positivo, tá certo? Mas ele não é o cara que produz o elétron para produzir o feixe de raio-x por efeito termoiônico. Ele produz o raio-x aqui através da radiação, do freamento do elétron que produz o raio-x, que é a radiação de freamento. Então vamos lá, vamos recapitular. O ânodo é o polo positivo do tubo de raio-x? Sim, é. Ele produz o raio-x através de efeito termoiônico? Não. Ele produz o raio-x através do freamento dos elétrons. O ânodo produz o raio-x através do freamento dos elétrons. O cátodo libera os elétrons por efeito termiônico. Então observe onde que não está certo. Aqui, tá bom? O cátodo é o polo negativo. É verdade. E do tubo de raio-x é o polo negativo do tubo de raio-x. Tem um E a mais aí. E através da desaceleração dos elétrons vindo do ânodo gera os raios-x característicos. Gente, é o polo negativo. Libera o elétron por efeito termiônico, mas não é lá no cátodo que vai produzir nem o raio-x de freamento, nem o raio-x característico. Então está errada. O comprimento do filamento no cátodo determina se o foco é grosso ou é fino, tá certo. Pontos focais pequenos são indicados quando se deseja obter imagens de alta qualidade. Essa daqui tá realmente razoável, me parece a resposta certa. Vamos olhar as outras, eu não vi nada de errado nessa daqui, ok? A
radiação de frenagem é formada a partir da interação do elétron com o campo de força nuclear que provoca uma desaceleração do elétron e gera fótons de alta energia. Pessoal, aqui, radiação de frenagem formada a partir da interação do elétron com o campo de força nuclear. Que provoca, não é a força nuclear que provoca, é essa palavrinha. A interação é com o núcleo do átomo, mas não é o campo de força nuclear, não é a força nuclear que produz o freamento, e sim a força de Coulomb, a força elétrica. É esta palavrinha aqui, esse trechinho da resposta que invalida ela. Tá bom? O resto está certo. Ficaria correto se a radiação de frenagem é formada a partir da interação do elétron com o campo elétrico do núcleo. Aí sim a gente pode dizer que a gente estaria correto, tá bom? Então ela está errada porque não é força nuclear que vai produzir o desvio da trajetória, o freamento do elétron para produzir o raio-x de freamento ou Bremsstrahlung. A janela radiotransparente no tubo de raio-x remove os fótons de baixa energia, aumentando a energia média do feixe. Se a janela é radiotransparente, ela não vai remover, né? Os fótons de baixa energia, eles atravessam. Então, quem remove mesmo é a filtração que a gente falou, a filtração adicional. Ok? Então, a resposta certa, o comprimento do filamento no cátodo determina se o foco é grosso ou fino, certo? Pontos focais pequenos são indicados quando se deseja obter imagens de alta qualidade, correto. É que eu não me lembro se eu coloquei na aula uma imagem do cátodo, onde você tem os dois filamentos. Normalmente no cátodo você tem dois filamentos, um de comprimento menor e um de comprimento maior. Se você for no nosso... fizer alguma pesquisa na internet aí e você colocar na pesquisa efeito termoiônico no tubo de raio-x filamento e procurar na área de imagens, ele já vai trazer para vocês imagens do cátodo, né, onde estão os dois filamentos, e você vai ver que tem um filamento maior e um filamento menor. E o filamento menor é para o foco fino, para você fazer coisas que você quer ver detalhes, porque o feixe mais estreito, ele também vai ter menor espalhamento e vai conseguir produzir uma resolução espacial melhor no receptor. Então, por isso, esse aqui é o ponto. Opa, uma questão de ultrassom agora. Conceito de impedância acústica que a gente acabou de discutir. O conceito de impedância acústica diz o seguinte: impedância acústica é resultado da diferença da velocidade do som nos diferentes tecidos do corpo. Não. O resultado da diferença da velocidade se deve à densidade, mas não é o conceito de impedância acústica. Então tá errado esse item. Produto da quantidade de tecido pela velocidade do som no tecido. Não é a quantidade, gente. Não é a quantidade, é a densidade. Então, o que está errado nesse segundo item é esse termo aí. O produto da densidade do tecido pela velocidade do som no tecido é esse aqui. Lembra? O Z, né, impedância. A gente mostrou lá. Eu vou voltar aqui, porque esse aqui tá, como está no ar, é fácil da gente voltar. Ó, impedância acústica. Ó, impedância acústica é o produto da densidade do meio pela velocidade da onda ultrassônica no meio. Beleza? Essa tá certa. Vamos dar uma olhadinha nas outras? Produto da frequência do transdutor pela velocidade do som no tecido. Não. Distância entre uma interface e a próxima. Não. Nada a ver. Nada a ver. Muito bem. Vamos lá. Para mamas com espessuras maiores que 6 centímetros de compressão, recomenda-se filtro de molibdênio e anodo de molibdênio.
filtro de molibdênio e ânodo de tungstênio, filtro de ródio e ânodo de ródio, filtro de molibdênio no ânodo nenhum filtro, porque ele não modifica o espectro de radiação. Combinação ânodo-filtro não modifica o espectro de radiação. Gente, eu não tenho como mudar o ânodo ali, né? Eu tenho como mudar o filtro. Então, no caso, para a mama espessa, o filtro de molibdênio ele trabalha melhor. E como o ânodo não vai modificar, você não tem como modificar o ânodo de modo que ele modifique o espectro da radiação, porque ele depende da energia do elétron. Lembrem-se que você vai mudar, o que determina a energia máxima do raio-x é a energia máxima do elétron. Então, não tem a ver com o ânodo isso. Tá? O ânodo, se você mudando o ânodo, o que você pode mudar um pouquinho é a radiação característica. Tá bom? Então, a alternativa certa aqui é a quarta alternativa. Filtro de molibdênio e ânodo filtro não modifica o espectro de radiação. Opa! Questão de tomografia computadorizada. Considerando-se a tomografia computadorizada, o pitch, ele é definido como pitch, gente. Lembra? É a distância percorrida pelo detector, né, quando ele dá uma volta completa, é a distância que ele percorre horizontal, ou que na verdade que a maca percorre horizontalmente, enquanto o tubo de raio-x dá uma volta de 360 graus, dá uma volta completa. Então a maca ela está se deslocando. E enquanto ela está se deslocando, o tubo de raio-x está dando uma volta. A razão entre a distância percorrida pela maca em uma volta e a largura do feixe de raio-x, isso determina o pitch, tá bom? Vamos ver então. Tempo necessário para o tubo efetuar uma rotação de 180 graus, não. Tempo necessário para o tubo efetuar uma rotação de 360 graus, não. A relação entre a janela e o centro do aparelho, não, nada a ver. A razão entre o movimento da mesa durante uma rotação de 360 graus e a espessura de corte. Me parece que é essa daqui. Vamos ver a próxima. Razão entre o movimento da mesa e do tubo de raio-x e o número de cortes realizados. Bom, o tubo de raio-x não se mexe, ele dá uma volta completa só, ele gira em torno de um eixo do cilindro. E o número de cortes realizados, ele depende ali do nosso receptor, do número de canais. Então não é isso que é o pitch. O pitch ele é definido como a razão de movimento da maca dividido pela espessura do corte. Tá bom? Essa daqui, tomografia de novo. Todas as alternativas abaixo auxiliam na redução da dose de radiação em tomografia computadorizada de pacientes pediátricos. Menos, pessoal, o que vai reduzir dose no paciente que nós vimos? Se você reduzir o MAS, você reduz o número de fótons que chega no paciente, reduz dose. Boa. Reduzir o KVP, eu vou ter menos fótons no feixe. Então, reduzo dose. Se eu reduzir o pitch, o que eu vou estar fazendo se eu reduzir o pitch? Se eu reduzir o pitch, significa que eu estou fazendo a maca se deslocar mais devagar. Então eu vou ter o tal do oversampling. Ou seja, eu vou deslocar a maca menos que uma volta completa. Eu vou deslocar a maca menos que a largura do feixe, enquanto o tubo dá uma volta completa. Aí vai dar aquele oversampling. Isso daqui eu estou aumentando a dose no paciente, não estou reduzindo, porque eu estou irradiando uma área que já foi irradiada, que eu já fiz a amostragem. Então a redução do pitch não
reduz a dose, aumenta. Essa é a questão errada. Agora vamos ver a última, redução do tempo de rotação do Gentry. Gente, reduzir o tempo de rotação do Gentry, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a gente não mexeu na velocidade da maca. O tubo, ele vai dar uma volta mais lenta. Se ele vai dar uma volta mais lenta, a razão de velocidade do tubo comparado com a razão de velocidade da maca vai fazer com que o pitch aumente. Então, se o pitch aumenta, eu consigo olhar a extensão que eu quero, dando menos dose no paciente. Portanto, essa aqui reduz dose. A única que não reduz dose é a redução do pitch, que vai gerar o oversampling, porque você vai fazer o quê? Eu vou, em uma volta do equipamento, eu vou fazer a maca ir mais lentamente que o comprimento, que a largura do feixe, tá bom? Então, é a terceira aí. A resposta é que não reduz a dose no paciente. Alterando-se a corrente elétrica do tubo, o que vai ser modificado no feixe de raio-x? Pessoal, a energia máxima? Não. Energia máxima depende de quê? Da alta tensão que a gente escolhe, do kV. Então, a energia máxima está associada com o kV, não com a corrente elétrica. Quantidade de fótons. Corrente elétrica é número de elétrons por unidade de tempo. Se você aumentar a corrente elétrica no filamento, você vai liberar mais elétrons por unidade de tempo. Se você libera mais elétrons, você vai ter mais elétrons chegando no ânodo, portanto vai ter mais fótons. Logo, se eu mexer na corrente elétrica, eu mexo no número de fótons. Se eu diminuir, eu diminuo. Se eu aumentar, eu aumento. Qualidade dos fótons. Qualidade de fótons está associada com a energia máxima dos fótons. Energia máxima dos fótons está associada com qualidade do feixe, penetrabilidade. Então, não é na corrente elétrica que a gente mexe nisso, mas é no kV. Penetração no paciente. Mesma coisa que a gente acabou de falar. Penetração no paciente está associada com a energia do fóton. A energia do fóton está associada com kV. Dose absorvida. Não é, eu não vou mexer na dose absorvida. A dose absorvida é uma decorrência de diversos fatores, inclusive do fator de qualidade, da filtração. Então, não é a dose absorvida que depende da corrente elétrica, mas sim a quantidade de fótons. É o que vai ser alterado, tá? Durante a fase de pré-implantação da gestação, qual é o efeito adverso mais provável após a exposição à radiação de 200 miligrays? Pessoal, essa questão ela é difícil. Mas como a gente está falando em pré-implantação, nós estamos dizendo basicamente do embrião. Nós temos uma célula só. Má formação, retardo no crescimento está associado quando você tem uma dose significativa no feto na semana que aquela parte do corpo está em desenvolvimento na gestação. Então, se você receber a dose num momento que é a parte que é o desenvolvimento do cérebro, aí você vai ter problemas associados ao cérebro. Se for de alguma outra parte do corpo, você vai ter malformações associadas com aquela parte do corpo. Mas a gente está falando do embrião. Então, realmente, é uma estrutura mínima. Não dá para dizer que já está em alguma fase do desenvolvimento. Então, a única coisa que pode acontecer é a morte do embrião, que nós estamos falando de uma dose significativa. Ok? Artefatos que aparecem na imagem ultrassonográfica, como linhas paralelas, igualmente espaçadas entre si, posteriores ao gás no tubo digestivo, são características de... Pessoal, sombra acústica? Não, sombra acústica está associada com a interferência de frente de onda. Incidência oblíqua do feixe sonoro? Não.
A incidência oblíqua do feixe sonoro vai produzir um pulso refletido desalinhado com o transdutor. Não tem nada a ver. Reflexão especular. Reflexão especular significa exatamente uma reflexão como se fosse um espelho. Isto aqui é verdade. Por que acontece a reflexão especular no tubo digestivo? Porque o tubo digestivo ele é uma parede com uma espessura ligeiramente fina. Então você tem um meio de densidade maior, tecido, e daí você tem uma interface que é a parede externa do tubo digestivo, uma espessura muito pequena do tubo digestivo, uma parede interna do tubo digestivo e ar, com que tem uma impedância acústica muito diferente. É por causa destas questões que você tem a produção desse artefato. Então a linha paralela é porque ele acompanha a geometria do tubo digestivo. É uma reflexão especular no sentido de ser como se fosse uma reflexão de espelho, tá bom? Então essa aqui é a ideia, a alternativa é essa daqui. Reverberação não, porque reverberação é uma espécie de ressonância. Imagem em espelho também não. É realmente uma reflexão especular, porque é a hora que a onda ela é refletida, ela tem uma dupla reflexão. É especular porque é a hora que ela passa da parede do tubo digestivo para o gás. Lembra que como tem uma diferença de impedância muito grande, tem aquela refletância muito grande. Então isso aí é que vai produzir essas linhas paralelas, tá bom? Ele tem a primeira da superfície externa, depois na superfície interna mais uma bem intensa. Questão de ressonância. Estava faltando, não tínhamos visto nenhuma. Essa questão aqui, ela é bacana. É uma questão que exige da gente aqui um pouco de raciocínio. Não é só uma questão de leitura, ela exige da gente um pouco de raciocínio. Em relação à ressonância magnética, qual ponderação gera maior intensidade de sinal em uma frequência spin-eco convencional? Então estamos pensando no spin-eco convencional. Aí ele vem densidade de prótons, T2, T1 e essa MTC aqui. Essa questão, onde que ela está capciosa? Porque a gente fica pensando, olha, onde que eu vejo uma coisa mais forte? É no T2, é no T1, na densidade de prótons, mas quando eu olho a imagem, eu consigo observar que às vezes o T2 está mais intenso, às vezes o T1 está mais intenso, às vezes a densidade de prótons está mais intensa. Então, onde que é o ponto aqui? Se você pensar na imagem que você está olhando na tela, você tem um ajuste na janela de visualização que vai te induzir aqui a errar a questão. A gente tem que pensar o seguinte, na sequência spin-eco convencional, eu estou olhando para prótons. Então, estou olhando para hidrogênio. No T2, eu tenho só o hidrogênio de água gerando sinal. No T1, eu tenho só o hidrogênio da gordura gerando sinal. Então, T2, só hidrogênio da água, T1, só o hidrogênio da gordura. Nessa transferência de magnetização no contraste, é uma coisa específica do contraste. Na densidade de prótons, lembra que eu faço o pulso de RF, coloco a magnetização longitudinal no plano transversal e meço ela rapidamente. Lembra que o tempo de eco é curto, porque eu quero ver quantos prótons tem. Então, na magnetização, quando eu estou fazendo a imagem de ponderação de densidade de prótons, o sinal que vem é o sinal proveniente dos prótons da gordura e da água. Logo, ele vai ser o que vai ter maior intensidade. Então, observe que é uma questão de bastante raciocínio. Ela é uma questão, assim, ela é boa. É uma questão que você tem que
realmente entender qual é a origem da formação do sinal da ressonância magnética, tá bom? Para proteger os pacientes das radiações de baixa energia, o que a gente faz? Eu tenho que colocar alguma coisa entre o feixe, onde ele é produzido, lá no ânodo, e o paciente. Eu faço isso através da filtração. Quando eu faço a filtração, é exatamente para tirar aquela radiação de baixa energia, que vai parar, na sua grande maioria, por efeito fotoelétrico no paciente, portanto, não vai agregar. Lembra que eu fiz uma tabela que tinha 50 kevs, 60 kevs, aí você tinha o tanto que interage por efeito fotoelétrico percentualmente, o quanto por Compton percentualmente, e o quanto que se transmite. E a gente vê que na baixa energia a transmissão era inferior a 99%, ou seja, era muito baixa a transmissão. Então, vai dar dose no paciente, não vai chegar no receptor, não vai contribuir para a imagem. Além disso, o que acontecer por Compton e conseguir passar o paciente, vai gerar espalhamento, vai reduzir contraste. Ou seja, não nos interessa. Então, teleintensificadora está depois do paciente, não pode ser ela que barra a radiação. O colimador não barra a radiação, o colimador restringe os fótons que vão chegar no paciente, apenas aqueles que estão no campo desejado. Ele barra outros fótons, mas não barra os fótons de baixa energia que estão no feixe que vai atingir o paciente. Filtro de alumínio? Filtro de alumínio, sim, você coloca ele na janela, radiotransparente, e aí ele tem uma probabilidade, por ser metal, ele tem uma alta probabilidade de interagir com os elétrons de baixa energia do feixe, portanto ele consegue retirar esses esses raios X de baixa energia do feixe de raio-x, tá bom? Ponto focal pequeno não tem nada a ver. Não é isso que vai fazer, porque você pode ter o ponto focal com um campo grande e você vai dar dose no paciente. E a grade antidifusora? A grade antidifusora, pessoal, lembrem-se, ela não está entre o tubo de raio-x e o paciente, ou seja, ela não pode ser um meio atenuador. Ela está entre o paciente e o receptor. Ou seja, qual é o papel da grade antidifusora? O papel da grade antidifusora é barrar a radiação que sofre espalhamento Compton e que sai da direção do feixe primário. Portanto, ela vai chegar, se ela chegar no receptor, ela não agrega informação porque ela não está na direção original. Ela promove a redução do contraste. Então, grade antidifusora está entre o paciente e o receptor. Não é ela que vai impedir a chegada de fótons de baixa energia do feixe no paciente. Mais uma questão de formação de imagem de ressonância magnética. Essa também é uma questão legal que envolve bastante os conceitos que a gente viu lá. E ela também está no detalhe, tá? Essa questão ela está num detalhe, a resposta. Você tem que marcar incorreta. Sob a ação de um campo magnético, os prótons de hidrogênio apontam paralelamente e antiparalelamente ao campo. Pessoal, está perfeito isso aqui. Até aqui a resposta está perfeita. Eu não sei se vocês se lembram daquele slide que eu coloquei, tinha até os vetores magnetizações efetiva separados em quadradinhos, e aí mostrava o banho térmico e mostrava o dipolo, que são os prótons, né? Os prótons dos átomos de hidrogênio, passando do estado excitado para o estado desexcitado, e com o calor volta e depois devolve o calor e volta, e eles ficavam num processo de transição totalmente fora de fase, né, mas tinha uma preferência de alinhamento com o campo. Então tá certo. O antiparalelo é quando está norte com sul, sul com norte, que é o estado de menor energia. E o paralelo é o contrário. Então é o estado de maior energia. Tá? Bom, aí gerando corrente elétrica na bobina de superfície. Aqui a gente tem que olhar o seguinte.
Quando eu coloco um meio no campo e não aplico o campo de RF,